Aviso: curiosidades dos anos 90. Aviso importante: este vídeo tem como objetivo trazer curiosidades e lembranças dos anos 90, abordando o pensamento coletivo e o contexto cultural da época. O conteúdo apresentado não tem qualquer intenção de incentivar práticas ocultas, comportamentos imprudentes ou falta de juízo. Trata-se apenas de um material nostálgico e informativo, voltado para quem viveu ou se interessa por aquele período marcante da história recente. Este vídeo é destinado exclusivamente a maiores de idade, que compreendem as diferenças entre os costumes, crenças e formas de pensar de décadas passadas e o mundo atual. Assista com leveza e espírito de curiosidade histórica. Olha, vamos fazer uma viagem no tempo para uma história que, nossa, quem cresceu nos anos 90 vai lembrar na hora. Não era só um jogo, sabe? Era tipo um mistério que a gente cochichava no recreio da escola, nas conversas escondidas, o tal do jogo do copo. E aí, fica a pergunta, né? Será que um jogo, uma coisa que parece só uma brincadeira de criança, pode acabar ensinando uma lição para a vida toda? Uma lição tão forte que molda o jeito de pensar de uma geração inteira? É sobre isso que a gente vai conversar. Mas para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar para um cenário bem específico. Pensa aí, anos 90 no Brasil. Era outra vibe, né? Sem internet na mão, a diversão era na rua, cara a cara. A gente alugava fita VHS na locadora. As brincadeiras passavam de um para o outro e criavam essa memória coletiva de uma época mais simples, talvez mais inocente. Pois é, só que por baixo dessa camada de normalidade toda, tinha um segredo. Um mistério que, olha, fascinava e assustava na mesma medida. E que traçava uma linha bem clara entre o que era só curiosidade e o que era perigoso. E é exatamente aqui que a coisa fica séria. Porque aquela época era assim, cheia de contrastes. No meio de toda a risada, de toda a brincadeira de criança, tinha essa sombra. Uma atividade que todo mundo conhecia, mas que, nossa, ninguém levava na brincadeira. O famoso jogo do copo. Tá, mas como é que funcionava esse jogo? E por que tanto mistério em volta dele? A questão principal é essa. Ele nunca foi visto como um simples passatempo. Era outra coisa. A preparação era, nossa, de uma simplicidade que até enganava. Pensa bem, um pedaço de papel, um copo, e aí vinha o principal, a coragem. Ou sei lá, a falta de juízo, né? De fazer perguntas para o desconhecido. E era justamente por ser tão simples que o jogo se tornava tão acessível e, ao mesmo tempo, tão perigoso na visão de todo mundo. A definição que todo mundo tinha desse jogo era muito clara. Não era da mesma prateleira de um pega-pega, de um esconde-esconde, de jeito nenhum. Existia um consenso, sabe? Tipo uma regra que não estava escrita em lugar nenhum, mas que todo mundo sabia. Essa era uma fronteira que não era para cruzar. Era visto como uma parada realmente arriscada. Ok, mas por que tanto medo? De onde vinha isso? A resposta está nas histórias, né? Nas histórias que corriam de boca em boca. É agora que a gente vai fundo nos relatos que alimentavam esse pavor coletivo e que serviam de aviso, um aviso bem sério para quem era curioso demais. Olha só esse relato. Ele resume perfeitamente o que acontecia. Começava com a curiosidade, né? Vamos ver como é. E de repente, virava arrependimento. Um medo real, palpável, que não afetava só quem jogava, não. Afetava a família inteira. E a reação dos pais era sempre imediata e definitiva. E a coisa não parava no medo. Dá uma olhada na lista de coisas que o pessoal dizia que acontecia depois do jogo. E não era só uma sensação, um arrepio, não. As pessoas falavam de coisas físicas, concretas, eventos sem explicação que simplesmente mudavam o clima da casa, sabe? Trazia uma perturbação que era real demais para ser só imaginação. Beleza. Diante de um problema desses tão sério, qual era a saída? Bom, aí entrava a resposta da comunidade, né? Liderada pela sabedoria e pela firmeza dos pais, dos avós. Eles sabiam exatamente o que fazer numa hora dessas. A coisa era encarada de um jeito bem preto no branco. De um lado, tinha o perigo, a curiosidade, o desrespeito, a ideia de abrir portas que depois seriam bem difíceis de fechar. E do outro lado, a proteção. Pais firmes, a fé, a oração, a busca por ajuda espiritual. A lição era essa, bem direta. Com certas coisas, simplesmente não se brinca. E o mais impressionante é que a solução, na maioria das vezes, era simples e super acessível. A fé não era só uma ideia, uma coisa abstrata. Era uma ferramenta de verdade, uma coisa prática. Um momento de arrependimento, uma oração.
E isso era visto como o caminho para restaurar a paz, para fechar aquela porta que a curiosidade tinha aberto. E é aqui que a gente chega no ponto principal de toda essa história. Porque toda essa experiência de medo, de mistério, ela não foi em vão, sabe? Ela acabou servindo como um mecanismo de ensino muito poderoso, que passou valores que, para muita gente, duraram a vida inteira. Essa frase aí resume tudo. Era a sabedoria que os pais passavam. Uma lição sobre ter discernimento, sabe? Sobre entender que nem tudo é só uma brincadeirinha superficial. A mensagem era essa: existem forças, existem realidades por aí que exigem respeito e que não é pra gente sair mexendo com elas. No fim das contas, o tal jogo do copo virou quase uma parábola da vida real sobre o poder de escolha. Era sobre o nosso poder, sabe? O poder de cada um de escolher o que é bom, o que traz paz, o que faz bem e de dizer não para aquilo que só traz perturbação e medo. E por isso que essa história toda vai muito além de ser só uma lenda urbana. Ela ficou marcada na memória daquela galera como um lembrete constante de que as nossas ações têm consequências e da importância de seguir um caminho com mais sabedoria e mais respeito. Então, resumindo a ópera, o jogo do copo foi mais que um jogo. Foi um fenômeno que marcou uma geração inteira. Ele funcionou como uma lição, daquelas bem duras, mas que funcionou. Ensinou pelo medo mesmo, sobre a importância de ter limites, de ter fé e de escolher conscientemente o bem. Foi assim que uma geração inteira aprendeu que brincar com o desconhecido, com o que não faz bem, traz consequências. E esse é um ensinamento que, quer saber, talvez ainda tenha muito a dizer pra gente hoje em dia.